Ei, estamos começando mais um Espaço Aberto. Aqui a gente fala sobre arquitetura, tecnologia, construção civil. E é claro que a gente não podia deixar de falar sobre como o poder da arquitetura residencial pode transformar a vida de vocês. Então, se você quer saber tudo sobre arquitetura residencial, já fica com a gente, curta, compartilha esse vídeo com quem tu sabe que tá ali para comprar um terreno, para construir uma casa. E, claro, já deixa o seu comentário aqui embaixo do nosso vídeo. Bem-vindo ao espaço. E para falar com a gente sobre arquitetura residencial, é claro que eu trouxe dois amigos e parceiros do escritório Solis Arquitetura, né? Isso. A Giane e o Marcos, bem-vindos. Obrigado. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Nada melhor do que um casal para falar sobre arquitetura residencial, né? Isso. Um casal de arquitetos, né? Um casal de arquitetos, casal de arquitetos e de vida, né? Isso que a gente sempre brinca, né? Que a gente é sócio na vida e na profissão também, né? Na vida, na empresa. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu quero pedir para vocês começarem falando um pouquinho, né? Sobre essa trajetória de vocês na arquitetura, até entrar no foco da arquitetura residencial. Quem que vai começar? Marcos. Vai lá. Boa tarde, primeiramente. Meu nome é Marcos Vinícius. Eu sou arquiteto formado em arquitetura desde 2018, mas já trabalho com arquitetura desde 2015, 2016. Então, comecei ali na faculdade. E foi onde eu conheci a Giane também. E a partir dali a gente foi desenvolvendo os nossos gostos pessoais, na profissão também, muito em conjunto. E a gente foi desenvolvendo essa relação até abrir a nossa empresa, né, Giane? A gente fala que a arquitetura uniu a gente, né? Porque, assim, eu sou natural de Lages, o Marcos é de Canoinhas, então não tinha muita chance de a gente se conhecer, mas aí a gente estudou arquitetura na UDESC, então a universidade, né, fez com que a gente se conhecesse e é muito bacana, assim, porque eu sempre gostei muito de essas coisas, assim, eu fui uma criança que eu desenhava, pintava aqueles panos de prato, gostava de fazer lembrança de biscuit, então eu sempre tive esse viés, assim, mais de gostar dessas coisas, né? E aí também gostava de obra, tava lá mexendo nos canteiros, então eu encontrei na arquitetura, assim, tanto esse lado criativo, mas também de lidar com pessoas, mais humano, e também essa possibilidade de ter um negócio próprio, né? Então acho que uniu tudo na arquitetura, né? E aí, como nós dois estudando arquitetura, né? A gente se formou, eu estava trabalhando em escritórios em cidades diferentes, né? E aí chegou um momento que a gente entendeu assim, não, faz muito sentido, né? Um casal de arquitetos, a gente morar na mesma cidade e ter o nosso próprio escritório, poder criar a nossa arquitetura, né? E de onde veio a vontade de focar, né, na arquitetura residencial? E a importância também, né, de estar dentro desse nicho da arquitetura residencial para vocês? Eu acho que desde a faculdade, as matérias que tanto eu quanto a Giane, as que mais a gente se interessava era que envolvia arquitetura residencial ou... A gente teve várias matérias no sentido de construção, né? Desde prédios, casas, habitações multifamiliares, né? Então, essas matérias que envolvia construção sempre chamava mais a atenção da gente. E a arquitetura residencial, a matéria específica, eu acho que foi a matéria tanto para mim quanto para a Giane que a gente mais se encantou. Então, é legal, né? Que a gente, como casal, ter gostos parecidos ajudou também bastante na profissão. E acho que foi bem importante esse passo desde a faculdade, né? Que a gente ainda está engatinhando, digamos, na profissão, aprendendo tudo que precisa fazer. E a gente encontrou gostos parecidos e que levaram a gente a estar onde a gente está hoje, né? E foi muito marcante pra gente, sim, porque a nossa universidade começava a ter projeto na 5ª fase. E aí, o primeiro projeto era de uma casa. E aí, nesse projeto, nossa, eu dei a vida, assim, eu me empolguei, daí peguei um terreno super complexo e com topografia complexa. E aí, eu lembro que, tipo, se dedicava, virava a noite já fazendo projeto. Daí, quando eu entreguei, assim, eu entreguei chorando o projeto, assim, tava tão emocionada, sabe? E aí, ficou muito marcado, sabe? Aquela questão de trabalhar com isso, com a casa das pessoas,
pessoas, né? Não só a casa em si, mas seja uma casa, um edifício, mas o lugar onde a pessoa mora, onde ela constrói memórias com a família, onde a gente fica com essas lembranças, assim, da vida e com as pessoas que a gente ama, né? E muitas vezes pode ser o primeiro e único lar da pessoa, né? Sim. Exatamente. Onde ela vai passar o resto da vida ali. Exatamente. A gente sempre fala que quando um cliente procura a gente, ele procura... Às vezes tem aquela frase clichê, né? De que a gente realiza o sonho das pessoas. Mas a residência, a casa da pessoa que nem tu falou, muitas vezes vai ser a primeira e única casa que ela vai construir na vida dela. Então, a gente tem como arquiteto uma responsabilidade e uma responsabilidade muito grande, assim, de você entender o que o cliente está buscando, os gostos pessoais. A gente é quase que um psicólogo, porque a gente, quando está fazendo aquela primeira reunião de briefing para entender o que o cliente gosta, o que ele pretende com a casa dele, desde quantidade de quartos, quantidade de cômodos, como que vai ser a cozinha, como que vai ser as fachadas, a gente tem que ouvir muito bem ele, porque a gente, com o nosso conhecimento, a gente traduz... o sonho dele pro papel e depois pra construção. Atender as expectativas, né? Isso. E tu não tá falando muitas vezes da expectativa só de uma pessoa. Um casal. E principalmente quando o casal tem visões opostas, assim, né? E sempre, né? Sempre. Eu não sei você, mas eu nunca peguei um casal. Eu gosto de preto, eu odeio preto. Não, eu gosto de branco. Tá? Colocar cinza a casa, né? Nossa, eu amo madeira, eu não gosto de madeira. Nossa, eu quero muita planta. Nossa, mas eu não queria planta. Então, assim, esses opostos... E é muito interessante, porque às vezes o casal chega pra gente com a visão de que um vai amar e o outro vai ter que ceder, sabe? Isso. E aí fica aquela visão, assim, quando a gente vai apresentar a primeira proposta, tipo, será qual gosto que eles seguiram? O meu ou o do outro, né? E aí a gente sente aquela tensão, assim. E aí quando eles veem que a gente, em alguns momentos, foi mais pro lado de um, alguns momentos mais pro lado do outro, pra tentar trazer um pouquinho dos dois, né? Sim. Aí eles ficam assim, nossa, vocês conseguiram fazer nós dois gostar da casa. Eu falo sempre assim, eu peguei um casal de cliente... terreno pequeno. Ela quer piscina. Não, mas eu quero 3 vagas de garagem. Mas como a piscina não vai dar, tu coloca a piscina em cima. Então, aí eles vêm já com sugestões. E daí, não, mas aí se der 2 vagas de garagem, já tá bom. Eu sempre falo assim, não, calma. Primeiro, tu fala o que tu quer. Depois tu fala o que tu quer. Não pensando que não vai dar certo. Né? Não pensa que não vai dar certo. Só fala o que você quer. Isso. Que aí a gente vai tentar... atender, né? Não existe assim, eu vou atender a mulher, porque é mulher, eu vou atender o homem, porque é o homem que paga, né? Eu acho que até eles ficam Esse dilema, assim, nesse né? dilema. Quem que o arquiteto vai escolher, né? Eu acho que é um desafio, assim, só que ao mesmo tempo é muito legal, né? Porque quando você vê... Até às vezes a gente pensa... Nossa, será que vai ser possível fazer isso? Mas aí é tipo um quebra-cabeça, né? Que nem você olha assim, você pega aquele quebra-cabeça de 500 peças, você pensa, meu Deus, não vou conseguir. Só que aí tu começa com uma peça e vai encaixando. E quando você vê, você montou ele todo, né? Então eu vejo que o projeto é isso, né? A gente começa... Aí a gente analisa as condicionantes, visita o terreno, olha muito para as vistas, insolação, ventilação e o perfil do cliente. A gente gosta muito de fazer uma entrevista. Então, por exemplo, assim, que é o briefing, né? O famoso. Então, assim, a gente senta com o cliente, gosta de visitar a casa onde essa família mora, porque às vezes tem coisas que as pessoas não falam, mas que faz parte do dia a dia deles, né? Então, por exemplo, às vezes tu vai na casa da pessoa, tem livro em todos os cômodos, tem livro nos quartos, tem livro na sala, tem livro na cozinha. Então você, poxa, eles têm um hábito de leitura como família. Então, tem coisas que tu percebe sem necessariamente a pessoa falar, né? E eu acho que essa visão do arquiteto, desse cuidado, de entender a pessoa a fundo e trazer isso pro projeto, né? Porque é o detalhe que faz a diferença, né? Eu falo sempre assim, melhor do que entender o que o cliente quer, é entender como ele vive. Isso. Né? Exatamente. Qual o estilo de vida dele, o que ele vive. Eu é uma pessoa que que recebe os amigos. Quando a gente vai entendendo um pouquinho também do comportamento humano, né, Jenny? Você vai sabendo, cara, é uma pessoa muito extrovertida. Tem como botar numa casa toda preta? Sim, exatamente. É fazer uma análise comportamental e também da própria rotina da pessoa, né? Isso. Que muitas pessoas têm um costume...
vamos supor, a principal refeição da pessoa às vezes é o café da manhã, que ela toma com a família ali e tudo mais. Então, tu criar, por exemplo, um local para o café com vistas, valorizando o próprio terreno. Acho Pegando que o sol da manhã. Isso, esse que é o papel da arquitetura, porque não é só você desenhar a planta ali, fazer as fachadas bonitinhas, entregar, aprovar na prefeitura, depois começar a obra e entregar depois a chave na mão. Não, o interessante é você entender essa parte mais psicológica mesmo, né? Como que essa casa vai funcionar para a pessoa que vai morar ali, né? Porque muitas vezes na arquitetura, por exemplo, de edifícios, né? Que tu vai fazer apartamentos, tu constrói de uma forma mais generalista, porque tu tem que atender uma grande gama de pessoas. Mas quando se trata de casas, aí tu tem que atender aquele cliente específico e desafio é bem maior, né, gente? Só que ao mesmo tempo é muito legal, porque é uma casa pensada para aquela família. É como se fosse a diferença de você ir comprar um terno, você vai numa loja e compra um terno pronto, ou você vai num alfaiate que vai fazer sob medida, ótimo, sabe? Perfeito, pensado para ti. E já teve clientes nossos, assim, que antes de fazer o projeto da casa, rodaram, pesquisaram, porque queriam uma facilidade de ter uma casa pronta. Só que aí eles, assim, tinham vários cachorros, vários gatos, e queriam uma suíte, assim, uma cozinha toda pensada como ela tinha visto numa referência no Pinterest. Então ela falou assim, não tem jeito, vamos ter que fazer nossa casa. Então eles compraram um terreno, a gente fez o projeto, tá em obra agora essa casa. Mas assim, é diferente quando é pensado do jeitinho, né, pra realizar o sonho dessa pessoa, né? Então é diferente, né? Isso que eu gosto de falar também sobre a questão a diferença do arquiteto pro engenheiro, né? Sim. Como o arquiteto é preocupado no bem-estar, na funcionalidade, claro, também na estética, né? Porque a arquitetura é arte. Isso. Antes de tudo, a arquitetura é arte, né? Mas na funcionalidade ali, na rotina do dia a dia, do que ao contrário de engenheiro. Mas é que, gente, engenheiro é essencial para nós arquitetos, não tô, né? Somos parceiros e amigos. Somos parceiros, amo vocês. Mas a questão de engenheiro é algo mais estrutural e rígido, assim, né? Sim. Não é tão pessoal e emotivo como a arquitetura. Eu sempre falo que o arquiteto ou arquiteta tem que sempre andar de mão dadas com o engenheiro, porque um é importante para o outro. Às vezes as pessoas confundem a parte da construção. Quem que eu vou contratar para fazer a minha casa? É o arquiteto ou o engenheiro? Às vezes tem aquela confusão de que o arquiteto só faz o projeto de interiores, só faz ele vai decorar minha sala, minha cozinha, meu banheiro, meu quarto. Mas na verdade não, né? A principal escolha que tu deve fazer na hora de projetar é o arquiteto. E o arquiteto, junto do início do projeto, ele já vai encaminhando também para o engenheiro. O engenheiro vai resolver a parte da infraestrutura da casa, que é a parte estrutural, parte elétrica, hidrossanitária. Toda essa parte que, digamos, às vezes ficou oculta na obra, mas é o engenheiro que vai estar auxiliando o arquiteto. E o arquiteto também tem que ter um conhecimento prévio para poder, né, ajudar, não simplesmente largar uma casa, como é que isso aqui vai ficar de pé? Não fica. Não tem pilar a casa, né? Então, um ajuda o outro, né, Gê? E é literalmente esse andar de mãos dadas, né? E a gente, né, tem parcerias incríveis, assim, com engenheiros, porque a gente vê essa importância, né? De querer... A gente sempre teve interesse em estudar também a parte de engenharia para ter essa ideia de como funciona e já poder trazer um norte para o projeto. Então, assim, a gente não vai criar um vão de 20 metros se não tiver uma viga muito bem estruturada, porque a gente sabe que é um vão mais desafiador. Agora, um vão de 5 metros, a gente sabe que é mais tranquilo de trabalhar e depois a gente vamos validar com o engenheiro para ver se dá para fazer. Isso. Então, assim, quando a gente inicia um projeto, né, a gente já traz para o cliente essa consciência e importância de também contratar um engenheiro, porque não é sobre um ou outro, mas os dois andarem juntos, né? E eu acredito que cada um dentro da sua especialidade. Por exemplo, às vezes você tem um problema de saúde, tu vai num clínico geral para primeiro entender aonde está esse problema e depois tu vai no especialista, né? Não, eu vou no especialista do coração agora. Então, eu vejo que o arquiteto, ele é o especialista em pensar o projeto, né? E de acordo com todas as necessidades, personalidade, dia a dia dessa família, dessas pessoas. E o engenheiro, ele vem, né? Como esse parceiro, criando o esqueleto da casa que vai manter toda a estrutura, né? Então, os dois caminham juntos e são essenciais, né? Eu falo também que, não sei vocês, mas a minha faculdade de arquitetura
um semestre, Sim. meio ano ali de cálculo, porque o cálculo ele vem para nós arquitetos para a gente ter uma base do que é viável fazer, desenhar e o que não é viável. É a mesma coisa para o engenheiro. O engenheiro tem um semestre ali de arquitetura para ele entender, né, a proporção dos espaços e tudo mais. Então, é isso. Eu não tenho expertise para sair calculando para fazer um prédio de 20 andares e o mesmo um engenheiro. Até porque a gente estuda insolação, iluminação, né, ventilação. A própria história, né, da arquitetura. A gente vai a fundo em tudo, como que a arquitetura evoluiu, como que ela foi se transformando, como que ela tá presente nos dias atuais. Então, a partir do momento que tu vai a fundo, tu entende desde o início, tu consegue propor as coisas mais atuais possíveis, né? Isso. E consegue acompanhar essa evolução da sociedade também. E a mesma coisa o engenheiro, né? Se você pega o engenheiro, ele estudou também desde a estrutura mais simples até aquela estrutura, assim, gigante, mais complexa. E a gente, como arquiteto, não consegue... A gente entende, consegue propor algo genérico, assim, para a estrutura, para as instalações da casa, mas... como complementar ao arquiteto, tem que ter um engenheiro também. Então, é muito importante. E acho que é como a Jenny falou, né? Se tu vai atrás de um médico... tá com uma dor no coração. Tu vai atrás de um clínico... Ortopedista. Tu não vai naquele médico que, às vezes, estudou muito tempo, mas ele estudou poucos meses sobre o coração. Tu vai já no cardiologista, né? Então, mesma coisa pro arquiteto... na hora de escolher fazer teu projeto arquitetônico, vai atrás de um arquiteto, que vai ser importante. Assim, a complexidade que existe por trás da arquitetura, eu acredito que as pessoas não têm ideia, assim, né? Que, por exemplo, às vezes tem gente que brinca assim, ser arquiteto é tranquilo só desenhar a casinha, né? Só que, assim, o tanto que a gente estuda da legislação, né? Então, cada cidade diferente que a gente projeta, a gente tem que entender todas as regras de alturas, de níveis de construção, né? De solo. Exatamente. Então, é toda uma base que a gente vai, né? Desde a parte de estrutura que a gente tem que ter uma ideia, a parte de legislação, que é da própria arquitetura, iluminação, ventilação, implantação no terreno. E aí, tudo isso funcionando junto é desafiador de você fazer fechar dentro da necessidade daquela pessoa e muitas vezes dentro de um orçamento específico também, né? E aliar com a parte estética também da casa, né? Que não é simplesmente tu ser o mais técnico possível, entender de tudo e chega na hora de fazer as fachadas vai ficar um caixote branco, né? Isso, é uma clínica, né? É uma clínica. Tu tem que... Sim, as famosas residências clínicas. Isso. Tu tem que... É como tu falou, é uma arte a arquitetura, né? E ainda tu tem que aliar toda essa parte técnica com a parte estética, que é dentro da arte, e a arte exige criatividade. Nem todo dia tu é criativo, né? Então é um esforço muito grande para... A profissão de arquiteto é bem complexa, né? Muito complexa. Muito mais complexa do que as pessoas... Por muitos anos, né? O arquiteto era um artista. Tanto que tinha, para passar na faculdade de arquitetura, tinha prova de desenho. Exatamente. Era obrigada. De geometria, de tu entender conseguir colocar no papel algo que é em 3 dimensões, tu tinha provas práticas para entrar na faculdade. Na minha época tinha. Ainda até metade da faculdade era tudo na mão, todos os desenhos na mão. E eu não me achava, às vezes, apta para fazer arquitetura, porque eu não desenhava bem. Aquela cobrança, assim, né? Todo mundo, né? Como que eu vou fazer arquitetura se eu não sou uma artista, né? Nossa, até hoje eu desenho, meus desenhos são horríveis, mas assim, só que eu entendo e eu consigo, eu desenho, todos os projetos nossos, né, Jenny, a gente sempre faz à mão e traça e passa um risco ali, assim, né? Só que aquele risco pra mim faz sentido. Se tu pegar os desenhos do Niemeyer, tu dá risada, na verdade, porque ele pegava um guardanapo, uma caneta e fazia qualquer coisa, só que não é qualquer coisa. Pra quem olha é qualquer coisa, mas é a ideia que tá por trás daqueles pequenos traços ali que... E hoje a gente consegue ver sentido no desenho dele, porque a obra tá construída. Isso. Exatamente. E a gente acha incrível, né? Nossa, olha esses traços leves, essas linhas suaves, que representam aquela construção, mas a complexidade que existe no pensamento para ele chegar nessa conexão entre o desenho e a obra construída, né? E eu vejo muito essa coisa do artista também, existe muito aquela coisa que fala do estado de flow, né? Que é o você estar bem para criar. Então já aconteceu várias vezes assim, a gente chega num ponto do projeto que não vai. Não sei se já aconteceu contigo, aí vai. E aí vai, a gente tá, e agora? Então assim, não, pera.
vamos sair, vai fazer um exercício, eu vou correr. E aí, quando a gente volta, do nada... A gente ficava uns 4 horas tentando resolver aquele telhado e não batia. Do nada, a gente olhava assim, vinha aquela ideia... Nossa, e se a gente fizer isso? E aí, a gente se olhava... Meu, que incrível! Né? Isso é o mais interessante, né? Porque... A gente tem que trabalhar essa criatividade, né? A gente não pode ficar preso, às vezes até estilos, a tendência do mercado. Porque a gente não está construindo uma tendência, a gente está construindo a casa de uma pessoa. Isso. Cada cliente é muito único. Pelo menos pra gente, se você pegar o nosso portfólio de projetos, não tem nenhum projeto, assim, são... Claro, iguais, tem algumas semelhanças, às vezes, entre um e outro, mas não tem nenhum, assim, que tu fala assim, essa casa tá muito parecida com essa. Porque cada pessoa é uma pessoa, cada casal é um casal, cada família é uma família, então... Tem arquitetos que tu olha, ele tem um estilo, né? De projetar, tem um estilo... Às vezes as pessoas me perguntam, vocês perguntam pra vocês, mas qual que é o estilo de vocês, de casa de vocês? Né? Sim. Eu falo assim, eu não tenho estilo, porque eu não projeto pra mim. É pras pessoas, Eu projeto pras pessoas. Então, realmente, tem cliente que vai pedir casa clínica. Exatamente. Porque pra ela é o sonho. É o sonho, né? E não é feio, né? A gente só brinca mesmo com isso. Mas é o estilo de casa que ela quer, moderna. E às vezes tem tudo a ver com casal, né? Um casal novo, bem moderno. Então, tudo bem. E tem outros que não. Tem outros que... eu amo telhado. Eu quero casa com varanda. Eu cresci numa casa... como que é? Porta-janela. Já veio o cliente pedir... não tinha janela na minha casa. Todas as janelas eram porta-janelas. Então, eram janelas bem grandes, todos os cômodos. Eu quero uma casa assim, quero uma casa térrea. Então, a pessoa já vem, né? Com os desejos. E a pessoa vem e pede uma casa... com telhado, eu vou entregar uma casa com laje? Porque é o meu estilo de projetar. E eu acho que isso é a principal base, assim, de um arquiteto, é ouvir as pessoas, né? E não impor, mas sim criar algo que, de repente, assim, às vezes a gente quer trazer uma linha de arquitetura bacana, quer pensar na parte de composição, mas também conseguir integrar essa parte estética e arquitetônica junto com o sonho da pessoa, né? Porque muitas vezes, às vezes, o arquiteto, que nem você falou, né? Tem um estilo próprio, ou acredita muito fielmente, né, numa linha, ou numa materialidade, ou um estilo construtivo, e força a barra, né? Então, a gente já recebeu clientes também, assim, poxa, não, já tenho um projeto, mas não quero construir, porque eu senti que não me representa. Então, às vezes a pessoa, já com o projeto pronto, ela decide reiniciar todo o processo, né, em busca de se encontrar naquela construção, né? Porque não é um investimento, às vezes, que não é você sair comprar uma camiseta, você sair trocar de calçado, né? Às vezes é um investimento... não é um custo baixo e não é fácil de trocar. Às vezes a pessoa batalhou a vida toda, ou tá fazendo um financiamento que ela vai se comprometer por muitos anos para conseguir construir, né? Então, ela tem que se sentir representada nesse lugar, né? Tem que sentir que foi feita para ela. Exatamente. E não imposta, né? Exatamente, e não imposta. Já aconteceu com vocês de não conseguirem identificar o cliente ou, sabe, ter que fazer muitas alterações na casa? Algum desafio grande, assim? A gente costuma ser bem assertivo, bem assim, assertivo. Né? Porque a gente conversa muito com o cliente, muito mesmo. E pede aí muitas referências também, é importante. A gente geralmente, antes de iniciar o projeto, a gente visita terreno, a gente conversa com o cliente, faz esse briefing inicial, né? Essa entrevista. E a gente pede muitas referências, assim, tu consegue enviar algumas imagens de casas que tu gosta, de que vocês gostam. Só que às vezes vem imagens totalmente aleatórias, aí é difícil tu entender. Aí a gente faz quase uma segunda entrevista. O que tu gostou nessas imagens? Gostei dessa casa, desse telhado, mas eu gostei da cor dessa, do revestimento dessa, do formato dessa. Então, ajuda muito, assim. É um trabalho a mais que tu tem que fazer, né? Porque tu gasta um tempo ali, tu gasta uma energia, mas também é uma energia que tu não gasta depois, tendo que refazer, tendo retrabalho. Então, geralmente, a primeira proposta, os clientes... eles já gostam bastante, mas tem clientes que já gostam já da primeira, mas tem clientes que vão pedindo alterações e muitas vezes o projeto fica melhor ainda, né? Porque a gente vai inserindo alguns elementos que o cliente vai gostando cada vez mais e a gente também, né?
E a gente acha muito legal quando o cliente também participa do processo, né? Que a gente fala assim que é feito a 4 mãos. Porque aí ele se sente mais parte ainda, né? Sim. Não, essa ideia de a porta ser mudada pra cá e não ser ali, foi eu que dei pros arquitetos. Isso. Aí ele fica assim, tipo, nossa, né? A gente vê o brilho no olho da pessoa de se sentir parte, né? E a gente sempre começa, quando a gente apresenta a primeira proposta pro cliente, a gente sempre fica com um friozinho na barriga, assim, né? Porque a gente se importa muito, né? E a gente sempre gosta de começar a reunião falando pro pessoal, olha, fica bem à vontade, que às vezes o cliente vem com aquela ideia assim, nossa, mas se eu não gostar, não vou poder falar, né? Então a gente vai falar, ó, fica bem tranquilo, a gente tá só... como é que a gente fala? É uma pedra bruta que a gente vai lapidando o diamante. Então pode ser que a gente tá dando as primeiras lapidações, ou pode ser que a gente já tá quase com o diamante pronto. Então a gente deixa o cliente bem à vontade para trazer os feedbacks, sabe? E aí, conforme ele vai trazendo os pontos, a gente vai anotando. Apresenta uma segunda. Não, agora só mais esse ajustezinho fino aqui, né? E aí, agora pronto. Não, agora tá perfeito. Então, é um processo, né? Eu tive um cliente que ele queria fogão a lenha, churrasqueira, queria uma coisa mais rústica. E ela queria cozinha fina. E não tinha espaço, era um terreno pequeno. Para fazer 2 cozinhas, eles nem queriam 2 cozinhas, na verdade, né? Para ter todo esse custo de 2 cozinhas. Mas ele queria churrasqueira, fogão a lenha. E ela falava, eu não quero essa coisa na minha cozinha. A minha cozinha vai ser chique. Vai ser chique e um fogão a lenha na minha cozinha, não sei o que lá. No nosso projeto, a gente fez uma porta, né? Que separava um ambiente do outro ali. Mas eram coladas, se quando quisesse, né? Utilizar os 2 ambientes. Nossa, eles amaram. Nossa, que legal, tal. No dia seguinte, eles vieram assim, Lidiane, pode tirar a porta. Ficou tão bom. Ficou tão legal. Bom que dá pra integrar. Sim. Que os 2 juntos ficaram muito legal, tal. Sim. Então, a gente conversando aqui, a gente já viu que essa porta vai estar sempre aberta. Né? Integrado os 2 ambientes, então não adianta. Então, é isso que eu falo ali, tu entender os 2 e tentar casar os 2 e ver que eles podem, né? Ter essa liberdade de tira, coloca. Porque por mais que a gente entenda de comportamento humano, entre na vida do cliente, a gente não vai acertar 100%, né? De primeira. Não vai saber tudo. Sempre vai ter algumas questões ali que a gente vai descobrindo. Que o cliente não fala também. E depois, conforme o projeto vai evoluindo, ele vai pensando, nossa, mas e se tivesse uma sauna aqui? Aí, às vezes, ele vai num outro... A gente tá criando o projeto, aí ele foi viajar, aí ele viu uma suíte diferente, daí ele pensa, meu Deus, mudei de ideia. Sempre tem um cliente que não sabe o que quer, né? Toda hora muda de ideia. Sempre tem. E faz parte do processo, né? Só que é muito legal, né, que nesse deu esse exemplo de algo que era um atrito entre o casal se tornar um sinônimo de felicidade, né? E até, assim, pensar o quanto que a casa condiciona. Até tem aquela pesquisa que é bem famosa, que a gente passa mais de 90% do nosso tempo dentro de espaços interiores, né? Tipo, da nossa casa, do nosso trabalho. Então, a forma como esse espaço é pensado, ele condiciona muito o nosso dia a dia, né? Então, esse casal, eles vão amar estar na cozinha. Então, eles vão cozinhar mais, eles vão querer tomar café da manhã juntos, eles vão... eu faço almoço, tu faz a janta, ou tu cozinha, eu lavo a louça. Então, vai trazer essa convivência e essas memórias que vão ser construídas ali naquele espaço, né? Isso. Então, a mesma coisa, uma família que traz, assim... a gente quer uma área de lazer bem grande, já integrada... Tem um projeto que a gente tá fazendo agora que eles querem um campo de futebol, tipo, assim, pequeno, né? Compacto, assim, mais informal. Mas eles querem área de lazer integrada com esse campo e integrada com a piscina. Porque eles imaginam, assim, o pai e o filho gostam de jogar uma bola, vão reunir a família. Então, assim, eles já estão imaginando como que vai ser as memórias que eles vão construir ali. Ótimo, isso mesmo. Então, eu acho que o nosso papel também direciona a vida que as pessoas vão experienciar dentro desses espaços, né? É o que eu sempre falo pro cliente, assim, que muitas vezes eles querem um tipo de revestimento, tá muito alto o custo. Mas eu queria tanto essa pedra, mas vamos botar outra. Falo, gente, mais importante do que o tipo de revestimento ou o tamanho da casa, ou a proporção, né, que essa casa tem, é os momentos que tu vai viver ali dentro. Sim, né? É tu conseguir ter um campinho de futebol ali pra ele brincar com o filho. Sim. Né? Às vezes tu fazer uma piscina um pouco menor pra caber o campo, porque tu identifica
que o campo é mais importante do que a piscina. Verdade. E tu ter esse feeling para identificar exatamente o que tu falou ali. O que é importante para eles ali? Tomar o café da manhã juntos? Sim. Né? É ler, é ter um espaço para leitura. Sim, e é engraçado assim como a Jenny falou, tem coisas que a gente vai descobrindo durante o projeto e às vezes conforme a gente vai projetando, a gente vai descobrindo na apresentação ali ou em uma conversa quando o projeto já está em desenvolvimento, que às vezes o principal ambiente da casa, por exemplo, é o quarto. Ele gosta muito de ficar no quarto, de ler, então a gente trabalhar com as vistas. Por exemplo, quando a gente vai no terreno, a gente analisa tudo. Então, esse quarto vai ficar no pavimento superior, ele vai ter uma vista para todo o horizonte. Então a gente vai posicionar esse quarto, vai pensar na insolação também, vai colocar de repente uma rede, algo assim confortável, que às vezes surpreende o cliente. Então, a partir do momento que tu entende todo esse contexto, toda a forma como ele vai usar a casa, tu consegue trazer e surpreender coisas que ele nem imaginava. Então, é muito importante isso. E quando tu tá mostrando isso, eu imagino, né? Quando tu tá explicando isso, tu não tá falando, o peitoril aqui vai se dividir. Não. Tu tá falando uma rede pra te passar o final de tarde. Sim. Tu tá falando dos momentos ali, da vista que ele vai ter. Tu não tá... Às vezes a gente não fica batendo na tecla de... o telhado desse material. A viga de tantos centímetros. O cliente nem quer saber disso. A parte técnica, ela fica muito para execução. Para execução ali, depois que o projeto está aprovado. Talvez na hora que tá fazendo o projeto legal, né? Que tu tem que dar uma conversada mais técnica com o cliente. Mas inicialmente, assim, toda a parte de uso da casa e mostrar a estética. Mas explicar, assim, pontos técnicos. Até ficar um pouco maçante na hora, né? É muito melhor tu trazer para a parte sentimental e para a parte de mostrar as vantagens que a pessoa vai ter com aquele projeto, né? A rotina, a funcionalidade. Isso. Ele não... a caixa d'água a gente deixou um pouquinho mais alto porque vai dar mais pressão. Não precisa saber isso. Nem adianta. Nem adianta. É importante pro projeto? Mas... ele vai saber só depois, que a gente pensou nisso também, né? Na hora que ele for tomar banho, ele vai querer que funcione o chuveiro. Mas na hora que a gente tá apresentando o projeto... ele nem pergunta, né? Quantos litros é a caixa d'água? Que a gente colocou 2 caixas d'água, porque daí reduz o tamanho, não precisa ser tão alto. Não precisa saber. Mas eu já tive cliente que contou a quantidade de tomada, porque Deus me livre ter numa casa que não tem tomada. Era o trauma. Era o trauma. E aí ele botou bastante, e agora na obra ele botou mais. Nossa! Ele me chamou lá. Só pra garantir, Lidia. Só pra garantir. Ele me chamou lá. Aqui nessa parede eu vi que não tinha tomada. Eu mandei botar. Vai um armário a parede inteira. Mas tem uma tomada lá. Eu falei, não tem problema. Pode botar a tomada. Tem alguns que pegam bem, às vezes, na parte técnica. Mas acho que essa preocupação com a pessoa se identificar, e você fala muito, né, de projetos de felicidade, a pessoa se sentir feliz com esse projeto, com essa execução. E tem um case legal também, que foi ali do Portal de Pissarras, né, que foi um concurso que a gente participou. E na época, né, quando a gente se inscreveu, teve várias equipes que se inscreveram. E aí eu lembro que a gente falou, bom, vamos... de alguma forma retribuir para a cidade, né, que a gente gosta muito de Pissarras. A gente não é natural dali, mas a cidade nos abraçou, nos acolheu, né? Então, vamos dar o nosso melhor para fazer um projeto que seja bacana e de alguma forma devolver para a cidade, né? E eu lembro que foi muito desafiador, assim, porque a gente nunca tinha projetado um portal antes, né? E aí a gente foi buscar entender a história, conectar com o mar, com a praia, com a vegetação, com a restinga. E aí a gente foi premiado no concurso, né? E agora tá em execução a obra. Mas eu me lembro muito da fala do secretário, né? Que quando a gente foi... a primeira conversa que a gente teve com ele, ele falou assim, quando a gente abriu o concurso, a gente tinha um receio de abrir o concurso e não ter propostas que a gente sentisse que representasse, sabe? E aí ele falou, nossa, quando a gente viu a proposta de vocês, era o que a gente esperava, assim. Então ele sentiu essa conexão com a cidade, com as pessoas, com o mar. E é muito bonito você ver o brilho no olho da pessoa, de ver que faz sentido, assim, sabe? Imagina se vocês conseguirem identificar isso num portal que, digamos, que é algo mais genérico. Sim. Que é um desafiador, algo que assim, né? Tinha uma bancada de jurados, então tu tinha que fazer com que todos gostassem, né? E jurados que tu nunca viu na vida. Jurados que tu nunca viu na vida, né?
pessoas com gostos diferentes, mas pessoas que moram na cidade, que nasceram. E a gente trouxe vários elementos no portal, né? Por exemplo, desde o formato, né? Que ele tem um formato de vida marinha, também com as cores dele, que é até engraçado que um dia a gente foi caminhar na praia, na beira-mar, e a gente olhou pro mar, e o mar de Pissarros, eu não sei como é que são os outros mares, mas lá tem uma característica muito bacana, que tem vezes que você olha pro mar e ele tá com diversas cores. Ele parte, às vezes, de um verde meio claro, e daí ele começa a passar ali para um azul, daí um azul um pouco mais escuro, e daí um azul bem escuro lá no horizonte. E a gente ficou olhando assim, cara, e se a gente traz isso pro portal também? Então, se tu analisar o projeto do portal, ele começa com verde claro e ele termina com azul escuro. E ficou bacana, porque a própria identidade da cidade, ela tem essas cores, o verde e o azul, a identidade de Pissarros. Então, a gente entendeu que era um ponto que condizia com todo o resto da cidade, né? Aquele portal. A identidade visual dele para quem chega. Se tu passou no portal, mas tu tá lá em outro bairro, tu vai ter elementos com verde e azul também. Então foi uma característica que a gente achou bem importante, que a gente conseguiu linkar com a própria característica da cidade, né? Não simplesmente a identidade visual, mas a característica natural, né, do mar de Pissarros. E isso demonstra, a tua explicação aí demonstra como a estética, ela tem que ter um sentido também. Tem, sempre. E uma conexão forte, né? Eu lembro que a gente ficava assim, porque o portal antes tinha golfinhos, assim, né? Isso. E daí a gente ficava se questionando como que a gente vai trazer... E o concurso, ele tinha alguns requisitos, né? Então, tinha que cumprir a sustentabilidade, tinha que trazer a identidade da cidade também, e tinha essa questão da vida marinha. E a gente ficava se perguntando como que a gente vai trazer isso, né? A gente tá pensando, vamos associar as ilhas, mas aí quando a gente foi na história, né, a gente conseguiu encontrar que o povoado, né, no caso... Os primeiros povoados, né? Os primeiros povoados ali que deram origem à cidade eram por causa da exploração da baleia, né? Então, do comércio da baleia, a linha da caça, né? Então a gente pensou como que a gente pode representar esses primeiros povoados que estiveram ali, quais eram as principais características de quando a cidade começou a se iniciar, né, a construção dela. E através da história a gente pensou, cara, vamos trazer tipo o formato da baleia ali um pouco desconstruído. Até a baleia, ela tem algumas características, ela tem no próprio corpo dela, ela tem umas riscas e umas curvas. E nessas próprias curvas foi quando a gente trabalhou as cores, uma diferente da outra. Então tu vê o formato, tu vê essa separação das cores também remete ao próprio formato do corpo da baleia, né? Só que a gente não queria deixar assim uma baleia... Colocar uma baleia lá. A cidade de Jonas, né? Entrar dentro da boca da baleia. Mais ou menos isso. Mas aí a gente foi desconstruindo, então dependendo do ângulo que tu olha, não parece uma baleia, mas parece as ondas do mar. Então a gente foi, vamos trazer as cores, os elementos, a água e fazer com que as pessoas se identifiquem, né? E até foi bem interessante que agora, recentemente, esse ano, apareceu uma baleia na praia de Pissarras, né? Tipo, foi vista uma baleia. E o pessoal, nossa, que legal! E daí alguns conectaram com o portal. Então a gente vê que as pessoas também vão abraçando, né? E criando esse senso de pertencimento, né? No projeto. E aí eu linko com o que o Marcos falou no começo, a questão de nós arquitetos se interessarmos por história. Sim. Sempre. É uma das principais características, eu acho, do arquiteto. Eu, pelo menos, gosto muito de história no geral, assim, não só na arquitetura. Mas dentro da faculdade de arquitetura eu sempre me interessei porque... Tem muitas coisas que a gente não valoriza, às vezes, o próprio patrimônio, assim, né? Casas antigas. Isso. Eu, antes de entrar na faculdade, ficava pensando, meu Deus, por que o pessoal tá restaurando essa casa velha? Por que não demole e faz uma casa bonita, faz um prédio aqui? E dentro da faculdade a gente entendeu todo... A gente fez faculdade em Lagoa, né? E Lagoa é uma cidade histórica. Então, tu entender as características da cidade, como que ela evoluiu... por que essas casas foram construídas da forma que elas foram construídas. Tinha matérias específicas que a gente fazia levantamento das casas. Então, tu entrava, tu via, tu ficava admirado, assim, cara, como é que o pessoal construiu isso naquela época? O formato. Então, tu vê que tem que preservar a história também. É difícil, porque hoje a gente sabe que às vezes é mais barato demolir e construir uma coisa nova. É difícil, mas... O valor do patrimônio também é muito grande para a sociedade, para ver como que a sociedade evoluiu também, sabe? Ter registrado a história, né? E a gente preservar a nossa história. Isso. Que isso conta muito. Eu vejo que aqui no Brasil a gente valoriza muito pouco isso.
Quando tu vai pro exterior e tu vê... Claro que o Brasil é um país novo, né? Sim, sim. Comparado aos outros. Mas quando tu vai nos outros países, tu vê aqueles castelos, aquelas coisas que... Tu fala, nossa, cadê os nossos castelos? Sim, exatamente. Cadê as nossas construções antigas? E é engraçado que tem cidades históricas no Brasil que elas são pontos turísticos. Por exemplo, a própria Laguna, São Francisco do Sul, aqui em Santa Catarina, Paraty, né? Ouro Preto, que é uma cidade... Cara, é fantástico Ouro Preto. A gente foi lá, gostou muito, assim, quando a gente tava na faculdade. Inclusive, a gente foi junto, né, Jenny? E se tornam cidades diferentes justamente por não ser iguais àquelas construções que tem em todas as outras cidades. Então, é muito importante, assim, às vezes as pessoas que não entendem por que aquelas casas velhas estão lá, é justamente por isso, para manter uma característica diferente, né, para as cidades. A gente está chegando ao fim, infelizmente, a conversa está muito boa. Aí eu entraria em história aqui, da arquitetura. A gente vai longe, né? A gente vai longe. Para você que está aqui nos ouvindo, toda vez que for para Pissarras, agora vai poder ver o portal que está sendo feito lá em Pissarras, o portal de Pissarras, feito pela Jeane, pelo Marcos. E também eu sempre gosto de falar, pedir para vocês, convidados, deixarem um recadinho pro pessoal de casa, seja para aquela pessoa que está pensando em construir, né? Ou seja para aquela pessoa que tem a casa, né? Mas às vezes não está contente com a casa. Vou passar um recadinho pro pessoal de casa. Quer começar? Não, pode começar. Tá. Então, acho que assim, a mensagem que eu sempre gosto de levar é que quando a gente constrói algo, né, a gente pensa isso no longo prazo, né? Então, quando a gente está investindo, se a gente vai fazer um investimento, comprar um investimento na bolsa, por exemplo, a gente vai tomar muito cuidado com esse investimento, a gente vai pensar onde investir, como investir. Então, quando, né, alguém for construir uma casa, comprei um terreno e quero construir, é importante ter esse cuidado com o projeto, porque o projeto, ele é o que vai guiar toda a jornada, né, toda a experiência. E tem uma frase que eu gosto muito, né, que quem não tem a visão da casa pronta não suporta a obra, né, porque uma obra, ela é desafiadora, mas quando você tem uma boa assessoria, um bom projeto, um bom direcionamento, isso alivia essa tensão, né? E não torna o teu sonho um pesadelo, né? Ótimo. Então, eu acredito que é mais isso, assim, né? Se as pessoas que estão assistindo têm a intenção de construir, buscar um arquiteto que se identifique, principalmente, né? Se identifique com a pessoa, se identifique com a linha de projeto e busque alguém que vá ajudar a tirar esse sonho do papel, né? Excelente. Isso. Eu acho que é como a Jenny falou, se a pessoa tem intenção de construir, procura um arquiteto, a gente vai auxiliar da melhor forma. Então, se você tem intenção de construir uma casa, pode ser uma casa, pode ser qualquer tipo de construção, entre em contato com a Solis Arquitetos, a gente vai tentar te atender da melhor forma possível, entender quais são as tuas necessidades. A gente atende tanto Santa Catarina, principalmente no litoral norte, né? Mas a gente já fez outros projetos aqui na região, em outros estados, então... Se você tem interesse, pode entrar em contato com a gente que a gente vai entender da melhor forma. Muito obrigada, adorei a nossa conversa e dá pra gente voltar mais vezes aqui. Com certeza. As redes sociais da Jeane e do Marcos vão estar aqui na descrição do vídeo, mas não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo com quem tu sabe que vai gostar dessa conversa. Deixe sua dúvida, seu comentário aqui embaixo e nos siga nas redes sociais. E nos encontramos no próximo episódio do Espaço Aberto. Bem-vindo ao Espaço Aberto, lugar pra sonhar, onde a vida se renova, tudo pode brilhar. Ideias fluem livres, prontas pra inspirar. Cada projeto é um passo pra se transformar. Espaço Aberto lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto. Nosso futuro brilha tanto. De arquitetos a sonhadores, todos em união.